Você já fez o seu teste de saúde mental hoje? Andou fazendo um sucesso tremendo nas redes sociais o teste de saúde mental. Não sei se você viu, eu não sei se você chegou a fazer, você viu pessoas postando, olha, eu fiz meu teste de saúde mental e aí deu depressão aumentada, risco de ansiedade, certeza de estresse. As pessoas começaram a fazer, entrar nessa moda e compartilhar os seus resultados. E isso tem algumas implicações que eu quero discutir no vídeo de hoje. O que significa fazer esse teste, o que significa compartilhar os seus resultados e o que tomar de decisão a partir dos resultados que você encontrar num teste como esse. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, assim que você, claro, se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você gosta desses testes e gosta desses assuntos de depressão, ansiedade e estresse. Porque é disso que fala, na maioria das vezes, esses testezinhos que viralizaram e que viraram moda nas redes sociais. A maioria deles, pelo que eu andei olhando, pelo que eu andei pesquisando, são baseados num instrumento interessante, um instrumento real, que existe mesmo científico, chamado DASS-21, Depression, Anxiety and Stress Scale. Então, o score, ou a escala de depressão, ansiedade e estresse, 21, porque baseada em 21 perguntas. A ideia desse teste é muito interessante. Ele parte do pressuposto que o sofrimento emocional que está por trás desses fenômenos, desse adoecimento, da depressão, da ansiedade e do estresse, ele é um sofrimento mais ou menos comum, mais ou menos presente na vida de todas as pessoas, e essas respostas que a gente tem a esse sofrimento, elas são respostas normais, só que às vezes, por o sofrimento ser muito intenso, muito prolongado, ou pela nossa sensibilidade ser maior, ou por uma série de circunstâncias, esse sofrimento, essas respostas acabam sendo mais intensas, e isso deixa de ser uma resposta normal e se torna um transtorno mental, se torna um problema. E aí eles fazem 7 perguntas de cada um desses grandes blocos. 7 perguntas para identificar o risco de a pessoa estar em depressão, 7 perguntas para identificar o risco de estar com um transtorno de ansiedade e 7 perguntas para avaliar o grau, a magnitude do estresse a que a pessoa está submetida. E eles fazem uma seleção de perguntas que procure discriminar mais direitinho o que é depressão do que é ansiedade. Às vezes, se você coloca uma pergunta do tipo, eu estou sem apetite pode estar presente na depressão, mas pode também estar no estresse, também pode estar presente na ansiedade. Então é uma pergunta que não discrimina muito uma situação da outra. A ideia por trás desse instrumento cientificamente validada, que está por trás do instrumento real, né? Não do testezinho que a gente faz aí nas redes sociais, é encontrar essas perguntas que sejam discriminatórias, que diferenciem uma coisa da outra. Então, na depressão, por exemplo, as perguntas dizem sobre a energia vital, o quanto você tem de ânimo, o quanto você tem de vontade para fazer as coisas, o quanto você tem de disposição. Tem a ver com isso, porque essa energia ela poderia diferenciar melhor a depressão da ansiedade e do estresse. Então, na depressão, por exemplo, eles focam ali as perguntas em autoestima, por exemplo, em otimismo, uma visão positiva das coisas, porque a autoestima não está tão abalada, ou normalmente não está abalada no estresse, na ansiedade. Então eles identificando essas questões, não, eu me sinto muito pouca autoestima, ou frequentemente eu só vejo o lado negativo das coisas, isso pode apontar para um risco maior de depressão. Lembrando, essa escala, ela tem 7 perguntas de cada um dos blocos, que você pode dizer que se isso nunca acontece, acontece às vezes, acontece frequentemente ou acontece direto o tempo todo. Então, eu me sinto mal comigo mesmo e eu não me sinto bem, tenho a minha autoestima baixa, de vez em quando, quase sempre ou sempre. E aí você vai pontuando. As questões sobre ansiedade, elas falam de medo mesmo, de preocupação e de sintomas físicos. Muito caracteristicamente, eu percebo que eu estou sempre com a boca seca. Não, de vez em quando, sempre, o tempo todo.
porque é um sintoma, né, de ansiedade. Eles se focam nos sintomas físicos porque isso diferencia a depressão do estresse. E no estresse, eles focam as perguntas nessa tensão, nessa preocupação mais constante, nessa incapacidade de relaxar. O estresse e a ansiedade até tem uma superposição um pouco maior. A gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de estresse e de ansiedade. Vale a pena você dar uma clicada aí no card para conferir e ter uma melhor discriminação, aí, uma melhor visão das diferenças entre estresse e ansiedade, mas existe também uma diferença. A pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, com palpitação, com taquicardia, com boca seca, e ela pode também não ter isso, mas estar estressada, estar tensa, estar mais nervosa, mais reativa aos estímulos negativos. Bom, feitas essas respostas, aí dadas essas respostas, essas perguntas, você vai ter um cálculo de risco que também é baseado ali no instrumento real. Então, se tem um número muito baixo ali de respostas sim, ou se a maioria das coisas é quase nunca, então o risco é baixo. Se olha, de vez em quando, para frequentemente, tem um indício de que as coisas não estão bem, e se isso acontece direto comigo, sinal vermelho, aí tem um grande risco de a pessoa ter sintomas depressivos ou ansiosos ou de estresse mais significativos. Isso quer dizer que ela está com depressão? Que ela está com transtorno de ansiedade? Que ela está com estresse que precise de uma intervenção? Não necessariamente. Isso é um teste de screening, que a gente chama. O que é o screening? É uma varredura, é um teste que você aplica assim, em larga escala, que é simples de fazer, barato de fazer e que ele tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade. O que quer dizer isso, Daniel? Alta sensibilidade é eu pego um monte de coisa, mas nem tudo que eu pego é necessariamente uma doença. Especificidade é eu só pego aquilo que eu realmente estou procurando. O que eu falar que é depressão é porque mas eu deixo passar mais depressão. Se eu tenho baixa especificidade, eu deixo passar depressão. Depressões outras vão passar. O que eu pegar na minha rede, eu posso afirmar, é depressão, mas para um teste de screening isso não vale muito a pena, porque pessoas com depressão não vão ser pegas, não vão ser identificadas por esse teste. Então o teste tem que sim ter uma alta sensibilidade para indicar o risco. Olha, vocês estão em risco. Agora, para fazer o diagnóstico, precisa, obviamente, de uma consulta. Precisa de um profissional da saúde que vá conversar com você e vai falar, não, puxa, isso aí é uma coisa transitória, é passageiro, é uma reação ao que você está passando, ou não, isso aqui já é preocupante, devemos fazer uma terapia, ou devemos medicar e vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Mas o teste de screening, ele é bom. Eu gosto do teste de screening porque ele desperta as pessoas para um problema. Às vezes os testes não são tão inócuos assim, porque eles podem criar um pânico geral nas pessoas e achar que, né, todo mundo doente, precisamos nos tratar, e não é bem assim. A gente sabe que, embora o Brasil seja um dos países mais ansiosos do mundo, talvez o país mais ansioso do mundo e com alta taxa de depressão também, a maioria das pessoas na rua não está com depressão ou com transtorno de ansiedade. Então, se todo mundo faz o teste, todo mundo compartilha os seus resultados e todo mundo dá lá vermelho para depressão, aí a gente está com sensibilidade demais, está identificando qualquer tristeza como depressão, o teste não serve para muita coisa. Agora, se algumas pessoas dão, outras pessoas não, talvez o teste esteja mais equilibrado. Minha única preocupação é a gente não vulgarizar os diagnósticos, dizendo, bom, se todo mundo deu positivo, então todo mundo tem depressão, então depressão não é um problema, depressão é normal, tá todo mundo assim. Obviamente, não é essa a realidade, então, ainda que muitas pessoas deem positivo nesses testes das redes sociais, e a gente tem que ter o entendimento de que a lógica deles é a lógica do screening, é a lógica dessa varredura de pegar um monte de pessoas mesmo e depois discriminar dentre essas pessoas que tiveram o teste positivo, quem estava realmente doente e quem não estava, como se fosse uma triagem geral aí. Eu acho bom as pessoas compartilharem, sim, eu acho bom o assunto estar na pauta, a gente tem falado disso aqui no canal, não é de hoje, como as pessoas têm se preocupado mais e progressivamente mais com a sua própria saúde mental, eu acho isso muito bom, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem 80% das pessoas com depressão não se tratando, em grande parte por conta de preconceito, por conta de estigma. Então, se as pessoas estão dizendo, olha, eu tô aqui na rede social, eu sempre postei na festa, eu sempre postei viajando, feliz com meu namorado, e agora eu tô postando que eu tô com risco de ter depressão, opa! Então, a gente pode caminhar por uma diminuição do preconceito. O que fazer a partir daí? Procurar um profissional de saúde. Pode ser o psicólogo do seu convênio,
pode ser o psicólogo do posto de saúde, pode ser o médico de família que vai na sua casa, pode ser o clínico do postinho, pode ser o psiquiatra, pode ser o psiquiatra particular, pode ser quem for, pode ser o seu ginecologista, eu já falei, pode ser o pediatra do seu filho, mas fala com alguém. Doutor, esse teste aqui deu possível risco de depressão. Doutora, esse teste aqui deu um indício de ansiedade. Será que eu tenho um problema? Se o médico ou a médica tiverem segurança, se sentirem à vontade para fazer uma consulta com você, eles mesmos vão fazer ali a consulta e eventualmente encaminhar para terapia, medicar se for o caso. Se eles acharem que não se sentirem confortáveis, não se sentirem confiantes, porque extrapola ali a especialidade deles, vão encaminhar e vão abrir a porta para o tratamento. Então, fazer o teste eu acho interessante, porque pode servir de screening. Compartilhar, eu acho que também diminui o preconceito. É um teste que tem uma validade, é baseado pelo menos num teste com uma validade interessante, desperta as pessoas para o problema e, quem sabe, diminui o estigma, levando mais pessoas a procurar a saúde mental, procurar o atendimento. Você fez o seu teste? O que deu? Coloca aqui para mim nos comentários. Deu estresse, deu ansiedade, deu depressão? Fala aí para mim que a gente vai trocando essas ideias aí e combatendo o estigma, que você sabe é a função principal desse canal.